Hello guys! Hola chicos! Bonjour les gars! Então pessoal, eu estou gravando esse vídeo hoje para falar sobre como eu me tornei poliglota. Mentira, eu não me tornei poliglota porque eu não concordo com a definição que muitos têm de poliglota de só saber algumas coisas de uma língua e saber se comunicar o básico. Eu não concordo com essa definição, então eu não vou estar usando essa definição hoje, tá bom? E eu vou gravar um pouquinho desse vídeo em inglês, um pouquinho em francês, e isso aí. Então, pessoal, meu nome é Gabriel, eu tenho 21 anos, e no ano de 2020, mais ou menos no meu último ano de ensino médio, quando entrou a pandemia, eu fiquei super interessado sobre o aprendizado de línguas. Eu estava estudando por Enem, and for you guys, you're not from Brazil and do not know about Enem. Enem is the national entrance exam, so people take Enem usually at the end of the year, it depends. And people use the Enem score, the Enem grade, to apply to universities all around Brazil, for any state, for any city really. And that's it. So I was taking Enem, E pro Enem, pessoal, como você sabe, você tem que escolher uma língua estrangeira, né? Que pode ser inglês ou espanhol, e muitos brasileiros escolhem espanhol por causa da proximidade do português com o espanhol. So I said that lots of Brazilians, actually, I said that for Enem you have to choose a foreign language to take, and you can choose either Spanish or English. Lots of Brazilians choose Spanish, given how close Spanish is from Portuguese. But I didn't do that because I find the English easier. So I was studying English, I was studying for the exam, and I found English easier in general. Então, pessoal, eu decidi aproveitar dessa chance que eu estava tendo de estudar para o Enem, para todas aquelas matérias, né, do ensino médio, para também poder me tornar um pouquinho fluente em inglês. Então, eu comecei a me dedicar mais a um curso de gramática que estava junto do curso online que eu estava fazendo estudando para o Enem. E assim que eu tinha dominado todas aquelas noções, né, de gramática, bem mais forte, assim, eu já tinha noções de gramática muito boas de inglês por causa da escola, e a minha professora do último ano da escola ela também era muito boa. Infelizmente as aulas acabaram sendo remotas, então muito chato, né? Era uma professora de inglês muito boa, né? Mas enfim. Depois que eu dominei a gramática, eu estava precisando pular para o próximo passo. Qual era o próximo passo? A pronúncia. A pronúncia. Então eu comecei a ouvir os podcasts de uma empresa chamada Fluency Academy, e eles têm podcasts de muitas línguas. Eles têm de inglês, francês, coreano, italiano, tem tudo que vocês imaginem. Só não tem neerlandês, que é uma língua que eu estou aprendendo agora, mas não vem ao caso. Então, eu comecei a ouvir esses podcasts toda noite, geralmente quando eu tinha assim, mais tempo, mais paz, quando eu estava mais relaxado. E assim, eu treinava minha pronúncia. Esses podcasts são diálogos simples, situações do cotidiano, de escola, de pegar transporte público. E aí você aprende vocabulário, você treina a sua pronúncia, e é isso aí. Então, eu ouvi mais ou menos uns 110, 120 podcasts, e depois de ouvir todos esses podcasts, eu percebi que minha pronúncia estava muito melhor, estava assim, bem fluente mesmo, né? Exceto para aquelas palavras que não são de vocabulário mais rebuscado. Mas mais ou menos na metade, né, desses podcasts, no podcast número 50, eu comecei a ouvir um outro podcast, que é um podcast para poder melhorar o listening, to improve the listening. E era de um americano que falava da vida dele, que ele morava no México, que ele é casado com uma esposa mexicana, e falava da rotina dele, ele falava no inglês mais lento. E aí eu vi muitos podcasts desse cara, tipo uns 100 também, e aí eu decidi pular para outro podcast, que é um podcast de britânico, que é até interessante, ele foi morar no Japão, que a esposa dele é japonesa, e ele falava mais rápido, então era mais difícil de entender. Mas depois de uns podcasts eu percebi, bastante podcasts, percebi que estava entendendo bastante. Então, aí foi nesse momento assim, que eu percebi que eu estava assim, fluente mesmo em inglês, né? Então, é isso que eu tô falando. Gente, não acredita nessas coisas de métodos, de
Sei lá, tem youtuber aí que fala assim, não, porque você aprenda inglês, aprenda francês, aprenda alemão em uma semana, em um mês. Isso não existe. O que existe é permanência, é consistência, rotina. Se você se manter exposto de 10 a 15 minutos pela língua, a língua até menos. Inclusive eu recomendo fazer umas pausas, tipo no domingo, no sábado, não pratique. Você vai perceber que seu cérebro vai tipo descansar e você vai absorver melhor o aprendizado de línguas. Então é uma questão de dedicação. Eu também recomendo, quando você estiver estudando a gramática, fazer uns resumos. Pega um caderninho, faz resumos de coisas simples. E é isso, mas é só da gramática. Gramática é uma fase temporária. O que você pode aprender em um espaço de tempo muito curto é a gramática. Você pode aprender uma semana. Eu aprendi a gramática de francês em 2 semanas. Mas você só fixa essas noções de gramática. Gramática é fundamento. Você só fixa isso quando você pratica, quando você escuta, quando você fala. E a fala é questão, uma coisa muito dificultosa. Nem sei se essa palavra existe. Deve existir. Porque a falta de pessoas para praticar. And guys, about it, that's interesting. Because in Brazil, it's really, really difficult to find people who are bilingual, who speak other languages. And why? I don't blame the people. People are not stupid. Actually, there might be a lot of stupid people in Brazil, as well as in other countries of the world. But it's because it's really unnecessary. It's unnecessary. Although I think the North America have some kind of stereotype where Latin America, like the culture of Latin America, where I speak Latin, where I speak Spanish. I've never heard a single person speak Spanish in Brazil. So everybody speaks Portuguese, todo mundo fala português. Tout le monde parle le portugais. So there's no need really of learning other languages unless you want to get a better career and unless you want to, I don't know, to study abroad, to work abroad. That's it. Like it's completely different for Europe, for instance, because in Europe people really need to speak other languages because the countries are like as big as my neighborhood. So like if you cross the street, you already need to speak a different language, so it's different. Então, pessoal, é isso, né? Como vocês podem ver, eu acho que eu sou fluente em inglês, né? Eu consigo me comunicar. E também eu passei bastante tempo, tipo uns 6 meses mais ou menos, aprendendo francês. Mais mon français n'est pas très bien. Je peux parler un peu, mais enfin, je pense que je peux m'exprimer. Je peux m'exprimer bien, mais c'est pas parfait. Je voudrais bien améliorer mon français. Je voudrais le parler couramment, mais c'est un peu, c'est assez compliqué parce que le français est une langue latine, mais quand même, c'est une langue très difficile par rapport aux autres langues latines comme le portugais, l'espagnol, je sais pas, l'italien, parce que le français est très différent quand vous écrivez et quand vous parlez. Je suis encore en train de l'apprendre parce que le français est compliqué. Le français c'est pas facile, mais je veux devenir courant. Je vais devenir courant. J'espère beaucoup. Então, pessoal, como vocês podem ver, o meu francês não é muito fluente. O francês, o que eu estava dizendo é que o francês é uma língua latina que é uma língua latina falsa, porque assim, você vai estudar o francês, você está esperando, nossa, tem muita similaridade de vocabulário, e tem, mas assim, a fonética, a fonologia da língua, assim, cara, você escreve uma coisa e você fala, não tem nada a ver. Eles não pronunciam metade das palavras, não pronunciam metade. Você vai fazer uma conjugação, assim, por exemplo, aimer, tipo amar, gostar, mas voltando para gostar. Assim, como é que é em português? Eu amo, tu amas, ele ama, ela ama, nós amamos, vós amais. Eles amam. Em francês é j'aime, t'aime, il aime, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Então vocês conseguem. Ils aiment. Não é eles aiment, porque em francês é aiment, tipo, mais ou menos se escreve, mas é esse pronuncia. Ils aiment. Eles amam. Não é eles amam, eles amam, entendeu? Então é uma coisa complicada. Além disso, né, além do português, do francês, do inglês, tem uma língua que assim, teve um papel importante no meu aprendizado de línguas, que foi o alemão. Quando eu estava no segundo período da faculdade, em 2021, se não me engano, eu me inscrevi para o curso
que é o CLAC da minha faculdade de Direito, para poder aprender alemão. Era só um semestre, né, na verdade, porque eu não renovei a matrícula. E foi interessante, porque foi a primeira experiência de eu, sei lá, aprendendo uma língua que era uma língua germânica, assim, uma coisa bem diferente. Na verdade, não é tão difícil assim, não é. O que é difícil é que, assim, que eles juntam muitas palavras e realmente é bem diferente seu vocabulário da língua latina, mas se você tiver experiência com o inglês, vai ser fácil para você. E também o espanhol. Espanhol. Eu já fiz um curso de espanhol, eu já estudei espanhol na escola. I studied Spanish in middle school. I did a Spanish course in the past. I attended a Spanish course in the past, wine, etc, etc. And I can say, eu posso dizer, I say that Spanish is not that easy for Portuguese speakers. Although, even though lots of people think that it's quite easy for Portuguese speakers to learn Spanish because the languages are almost identical, they're not. It's really so similar that we often mix up the language. I mean, because like we can often use false friends, so we don't use the right word. We use our original language as a parameter, but because of that, we end up making mistakes. So it's not that easy. E eu gostaria de ser fluente em espanhol um dia, eu espero. Mas assim, é complicado. É complicado porque são línguas similares. Então você tem que botar assim, uma atenção redobrada no que é similar para não ser similar. Você tem que botar o nosso cérebro que, tipo... Desculpa, gente. Tem que botar na nossa cabeça que são línguas diferentes. Entendeu? Tem que botar que são línguas diferentes. E essa é uma dificuldade. E além disso, je suis en train d'apprendre le néerlandais. Je suis en train d'apprendre le néerlandais. Meu Deus! Então, pessoal, agora no momento eu tô aprendendo neerlandês, holandês, né? Falado nos Países Baixos e em um monte de países ao redor do mundo, né? Que as pessoas não saibam. É interessante, é falado no Caribe, né? Por causa das colônias que tinha lá. É falado na Ásia, na Oceania, é falado em todo lugar. O neerlandês é uma língua assim, que parece uma mistura do inglês com o alemão. E eu diria que não é tão difícil. Mas assim, eu tenho noções muito básicas, eu gostaria assim, de falar, de repente recuperar o alemão no futuro, porque eu não falo alemão, eu estudei alemão no passado, mas eu gostaria de recuperar isso. Agora eu estou estudando neerlandês, que também é uma língua parecida com o alemão, e você fala coisas básicas, tipo... Ik ben een jongen. Eu sou um menino. Não sou um menino, né? Menina é criança. Sei lá. Não sei. Ik eet de boterhammen. Eu como sanduíches. Bem Duolingo o vocabulário, né? Mas enfim, gente, um dia a gente chega lá. Porque assim, a gente começa com o vocabulário básico, a gente vai evoluindo, aprendendo. É uma atividade diária. A dica que eu queria dar é: leve o aprendizado de língua como uma atividade diária. Ainda que você pense que você não vai falar a língua, que é muito complicado, depois de, assim, de muitos dias, muitos meses, você vai ver: nossa, eu evolui bastante, aprecie esse esforço, dê uma olhada nesse esforço, se valorize. Porque assim, fluente mesmo, eu sou bilíngue, né? Eu falo português e inglês. Não sou fluente em espanhol. O espanhol é uma língua muito parecida, eu consigo entender, mas não sou. Alemão não sou, tive algum aprendizado no passado. O francês, ainda que meu nível seja muito bom, eu diria, não sou, tô longe de ser. Deixa eu ver, neerlandês, espanhol... Então, vocês vão ver muita gente na internet que vão falar que... não, porque eu sou poliglota, porque eu falo grego, falo não sei quantas línguas. Aí você vai ver a pessoa falar bom dia, boa noite, fala café da manhã naquela língua, ela se acha poliglota. Não acredito nessa gente, não acredito. São uma exceção. Mas é isso. So, that's it, guys. I'm glad that you kept watching my video. So, that's it. I talked on language learning. I hope you've enjoyed it. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Et c'est ça. Viu, gente? Meu francês é muito ruim. Bye, guys. That's it. If you want to leave some comments, feel free to do that. Hello. Si vous voulez demander des questions, vous pouvez le faire dans le commentaire. E é isso, gente. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer um comentário.
E isso, de repente eu vou voltar com mais vídeos no futuro, se vocês quiserem, é só pedir. Tchau!